Ó, o Wander mandou uma pergunta, um comentário para você. Ó. Cleiton, Deus consentiu os senhores donos dos escravos? Ah, tá. Tinham total poder sobre estes, inclusive sobre suas vidas. Deus sempre aceitou os pobres serviçais. Aqui é um comentário crítico a respeito do Antigo Testamento, né? Acho que até uma parte lá de Paulo também. Né? Você quer comentar Ó, alguma coisa? eu vou Ô, Wander, comentar eu mandei rápido. aqui o link, se você quiser entrar, Wander. Beleza? Comentei rápido, só um detalhe aí, Léo. Nós já tínhamos conversado sobre isso. Wander, a primeira coisa que, quando nós vamos olhar para os textos bíblicos, é a forma que nós encaramos como eles foram produzidos e escritos. Por exemplo, eu converso muito com o Léo e eu já percebi para ele que ele encara o Alcorão como um ditado. Deus ditou algo ao profeta e o profeta registrou. Estou errado, Léo? É isso mesmo. É uma Certo, revelação. então. Perfeito. No meu caso, Wander, eu não acredito no ditado. Eu acredito na inspiração. E a inspiração, a primeira coisa, se nós formos falar teologicamente, Só uma a correção, só uma correção. fala. Você falou Deus, né? Na verdade, foi Gabriel. Ah, legal, obrigado. Mas é enviado de Deus também, né? Então, tá tudo em casa. É, Então, Wander, eu diria o seguinte: existe a questão do ditado bíblico, existe a questão da inspiração, existem várias formas de encarar o texto. Então, você tem que primeiro ver que a Bíblia é um produto humano. A Bíblia foi escrita por seres humanos, vivendo numa determinada época, num determinado momento. A escravidão, infelizmente, era uma instituição no mundo antigo. Não temos para onde correr. A escravidão não era exclusiva do povo judeu, do povo egípcio, do povo grego, do povo romano. Em toda a antiguidade, a escravidão era muito comum. Inclusive, se vocês quiserem, deem uma olhada no Perry Anderson. Ele tem um livro, Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, e lá ele tem um capítulo todo para falar sobre o modo de produção escravista. Tá? Então, era um modo de produção, era uma forma de conduzir a economia no mundo antigo. Então, veja, apesar do texto ser inspirado, ele vai relatar questões da época, que seriam legislações da época também. Então, o que acontece? Essa questão da escravidão, né, na antiguidade, por exemplo, nos tempos bíblicos, a gente costuma, geralmente, sempre em tudo, culpabilizar Deus. Deus tem culpa de tudo, né? Aí, é que você, não sei se você assistiu a live anterior, que eu fiz com o Léo, mas aí parece que Deus não tem que o ser humano não tem culpa de nada, coitadinho. O ser humano é um inocente, ele não faz nada, ele é sempre correto. Aí fica colocando tudo na conta de Deus. Então, a escravidão, nos tempos bíblicos ou na antiguidade, é um produto humano. Foram os seres humanos que fizeram isso. Isso não tem nada a ver com Deus. Tá? E depois a escravidão, graças a Deus, acabou. Por luta e também por intervenção humana. Tá certo? Então, eu diria o seguinte: quando nós olharmos esses textos, a gente tem que pensar como eles foram produzidos, de que forma eles foram produzidos, quem produziu, em que época, para quem. Quando a gente faz isso, a gente vai entender que muito do que está na Bíblia são textos históricos também, que retratam o cotidiano daquelas sociedades. Então, infelizmente, em algum outro ponto em que esteja referendando essa prática, que inclusive a gente abomina e rechaça, mas é uma prática do mundo antigo. Então, se eu quiser olhar para o mundo antigo com os olhos de agora, eu não vou cometer um acerto histórico. Né? Eu vou estar cometendo um erro de anacronismo. Então, eu diria o seguinte: primeiro que nós já saímos do tema aqui da nossa live, mas a gente pode voltar a discutir isso entendendo o contexto da época. Sem o contexto da época, não adianta a gente, por uma questão moral contemporânea, dizer, olha, mas Deus aprovava. Deus não aprovava nada, meu. Saíram questões, construções humanas, das sociedades dessa época.